Senhor Deus, obrigado pelas oportunidades de cada dia, obrigado pelos aprendizados de cada dia e obrigado pelo sol, pela chuva, por Mãe Gaia. Obrigado por tudo de bom que o Senhor coloca em nossas vidas. E muitas vezes a gente é filho e não agradece, filho relapso. Muito, muito obrigado por tudo, principalmente pelas oportunidades de aprendizado e de evolução que são colocados em nossos caminhos todos os dias. Obrigado. O venenoso antagonista. Diante da noite refrescada de brisas cariciantes, Felipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. E interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tocar o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. O Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta. E para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo, brilhantemente. Fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia por avançada sementeira de vida celeste, e tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o irmão da sombra modificou as normas de ação e enviou-lhe os espíritos da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres zombeteiros e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, fortalecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para adiante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o irmão da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas, tuas culpas. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se e esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. Entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos. Oprimida e inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: Enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele,
não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Acho que é um texto que tem muito a ver com o anterior que a gente estudou, né? O capítulo 39. Alguma de vocês quer começar as reflexões? Realmente é muito parecido com aquilo que a gente falou ontem. É no mesmo princípio. Tantas batalhas que eles tiveram, tantos desafios que eles tiveram, mas souberam sempre voltá-los para o bom lado. Para isso dar-nos a esperança e o entendimento que, por mais batalhas que nós tenhamos em nossas vidas, que para a gente ver o lado positivo delas e o crescimento que elas são-nos dadas para crescer. E se nós virmos, eu pego isso para mim, se nas minhas batalhas, nas minhas dificuldades, se eu as passar, que eu as passe melhor ou menos bem, mas o importante é eu passá-las com firmeza, que vou aprender alguma coisa e tomar do lado positivo, não do lado negativo, porque se formos para o lado do negativo, a gente não vai conseguir ultrapassá-las e isso vai ser uma barreira em vez de passarmos para a próxima. E sabemos que estamos aqui, que elas a todos os dias somos comparados com situações que nos fazem refletir e que nos testam, ver a nossa integridade, a nossa capacidade de compreender o que é que viemos para ultrapassar. E neste texto vê-se várias foram testados e a cada situação eles conseguiam sempre dar ir mais para a frente e transferi-las, como aquela frase que se diz: quando temos limões, façam limonada. Conseguia sempre fazer uma limonada para todos da melhor maneira, até que foi o desânimo, a tristeza deixou, mais uma vez, foi dentro dele, que deixou entrar dentro do ser, que veio roer aquela fé, aquela força que eles tinham, e do mais velho ao mais novo foi que os levou ao desânimo. Foi realmente o desânimo, aquela voz que vem às vezes profunda, que nós não somos, começamos a comparar com os outros, começamos a comparar: será que eu estou no bom caminho, será que eu faço o suficiente, será? Mas não é, a gente sabe que não é. Já ouvimos várias vezes dizer que a gente estamos aqui, não vamos fazer santos de um dia para o outro, não é só nesta existência que a gente vamos ser capazes de fazer a transformação, mas é o pouco a pouco que a gente temos que pensar nisso, não se comparar com o vizinho, ou com um amigo, ou com o da família. Aquilo que nós conseguirmos fazer já é pouco, porque cada um tem a sua missão, cada um tem a sua, veio para fazer algo. E sim, nós queríamos ficar logo, chegar lá do outro lado, ficarmos todos santos e ser capaz de, a cada vez que houver uma ofensa, ser capaz de silenciar e dar a outra cara, tudo isso a gente queria saber, mas se a gente conseguir já pensar e tentar ajudar e odiar menos, e ter menos rancor e menos, quando a gente se fizer cortar no trânsito, a gente dizer assim: que Deus te abençoe, bom dia, graças a Deus não bateu. Quando a gente for capaz de fazer isso, já é uma vitória, Então acho que cada ensinamento que nós estamos aqui a estudar vem sempre dizer o mesmo: não se deixem a tristeza dentro de vós. O pouco que vocês façam já é mérito. Se nós estamos aqui é porque Deus confia em nós e somos capazes de ir mais para a frente e agarrar-se a tanta coisa maravilhosa que temos para nos ajudar e nos ensinar. E o pouco que a gente faça, o importante é fazer, não deixar, é sempre continuar. Obrigada. Linda reflexão. Quer falar, Lili? Eu estava pensando mesmo durante a leitura sobre a questão do capítulo anterior, o capítulo 39, em como que novamente, né, a queda se deu por causa de questões internas, né? Não é o que vinha de fora, não era a riqueza ou a falta dela, não era a calúnia ou o excesso de elogio, né? Era sempre o que vinha de dentro, né?
E nesse caso aí, a tristeza e também a culpa, né, de começar a se sentir, quando ele começou a receber a sugestão de que quem é você, né, para se julgar seguidor de Deus, né, e por assim, e assim por diante. Quem é você, né, que está aí falando sobre espiritualidade, mas está encarnado igual todo mundo. O Wagner Borges fala muito paga boleto, né? Está encarnado, paga boleto igual todo mundo, né? Então, quem é você? E quando esse irmão começou a receber essa sugestão e aceitar, né, de pensar nas próprias imperfeições, como o texto falou, né? Sabendo, ele sendo conhecedor das próprias imperfeições, começou a se julgar inapto. Então começou a sentir culpa, começou a sentir tristeza, e foi deixando que esse sentimento fosse criando raiz dentro dele, foi tendo força, né? Então foi o tipo de energia que ele continuou atraindo, que ele continuou buscando mais energia de tristeza, mais sentimento de culpa, mais sentimento de inaptidão, devido a ter baixado a energia. Então, assim como no capítulo anterior a gente viu, a batalha, a briga sempre vai ser interna. Primeiro a gente com a gente mesmo. Então, o que fazer nesses momentos? Se a gente já identifica, como foi falado ontem, o que é meu, o que não é meu, então o que fazer, sendo meu ou não, elevar o pensamento em prece, se conectar, né, com as energias mais sublimes da espiritualidade de luz, pedir auxílio. A gente tem que aprender a pedir, né? Jesus falou que a gente pedir em oração, a gente vai receber, então vamos insistir, vamos pedir por sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia, para a gente conseguir aprender com as adversidades, né? Todas as lições que elas puderem ensinar, então que a gente aprenda com elas, sabedoria, e pedir força, né? Pedir resiliência para esses momentos em que aprender pela dor vai ser inevitável. Porque o ideal é a gente conseguir aprender sempre pelo amor, né? Vai ser muito mais fácil, menos doloroso, mas vai ter momentos que vai ser inevitável, a gente vai ter que passar por adversidade. Senão a gente não estaria aqui, nesse planeta de meio provas e expiações, ainda indo para a regeneração, né? Se a gente não precisasse mais passar por esse sentimento, essas provações que causam certo sofrimento, a gente não estaria aqui, a gente estaria em planos mais elevados, né? Então, se é necessário, então vamos pedir força, pedir resiliência para ultrapassar os obstáculos, aprender com o que a gente tem, o que a gente precisa aprender com essas lições e seguir em frente, tendo sempre em mente que a gente não está sozinho, que a gente sempre vai estar amparado, né, pela espiritualidade de luz, nossos mestres, os guardiões, né? Tem os que preferem chamar às vezes de anjo da guarda, né? Então dê o nome que a gente quiser dar, a gente sempre está amparado pela espiritualidade de luz. Eles estão sempre esperando para nos socorrer. Só que eles têm que respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente não pede o socorro, então eles não vão poder vir fazer o socorro. Mas é importante a gente lembrar também que a encarnação é nossa. Então não adianta a gente ficar só pedindo e esperando que eles resolvam os problemas pela gente, porque não é assim que funciona. A encarnação, a obrigação e a responsabilidade é nossa. Então é trabalhar, saber pedir, saber confiar na espiritualidade e saber escutar, confiar também nos nossos irmãos. Porque nos momentos de tristeza, né, a quem que a gente pode recorrer, além da espiritualidade? A gente está numa família, né? Então, a gente pode recorrer aos nossos irmãos também. É verdade, Lili. Nossa, obrigado, Elizabeth e Liliane também. Lindas reflexões aqui. Falar por último é bom também, porque você vai concatenando aqui uma série de ideias e vai colocando com as suas. Fica até um pouquinho mais fácil, né?
Mas acho que um aprendizado que a gente pode tirar dessas duas histórias, né, tanto do estudo anterior, do capítulo 39, quanto essa, é que a espiritualidade não de luz, né, os obsessores ou aqueles que querem atrapalhar a evolução, eles sempre buscam jogar nós contra nós mesmos, né? Então, nos dois exemplos, enquanto vocês estavam falando, eu estava refletindo aqui e vendo que existem sugestões, né, para que a pessoa ela fique agarrada ao passado, fazendo penitências e sofrendo com aquilo que ela é, e esquecendo, né, e deixando de fazer aquilo que ela pode se tornar. Então tem uma frase de um dos mentores do portal, se eu não me engano é do Lázaro, mas eu posso estar enganado, mas ou é do Equinaz ou do Lázaro, que fala assim, né, a espiritualidade, né, a Jesus, Deus, não precisa de quem você foi, né, mas quem você é e vai se tornar. Quer dizer o seguinte, enquanto nós continuarmos agarrados, né, com as nossas culpas do passado, com os nossos erros do passado, com os nossos sofrimentos do passado, e revivendo aquilo, né, dia após dia, ano após ano, nós acabamos desperdiçando energia mental e até energia física para uma situação que já ocorreu. E a gente deixa de co-criar o futuro, deixa de fazer uma coisa nova, deixa de levantar e construir aquele eu futuro que nós poderemos ser, né? E talvez essa seja um dos objetivos mesmo das trevas, né? De não nos deixar evoluir, né? Então, quanto mais tempo a gente ficar estagnado, melhor. E aí entra, acho que muito o que a Liliane falou também, né? Nós pedirmos ajuda para os nossos mentores, para os anjos guardiões, que não nos deixem cair nessa tentação de ficarmos agarrados ao passado, né? E olharmos para o futuro como uma maneira de co-criarmos quem nós seremos daqui para frente, porque, né, os dois textos falam, vocês também falaram, né, as adversidades fazem parte dessa vida e vão continuar fazendo parte dessa vida, mas nenhuma delas é capaz de impedir uma mente forte, uma pessoa com a mente forte. Mas quando a mente ela está abalada, aí sim nós começamos a ter esse problema de não ação, né, de não evolução. E aí começamos a ficar presos ali no sofrimento, no passado, na estagnação e por aí vai. Que é um risco muito grande, né? E a gente, de certa forma, se sente confortável, muitas vezes, temos medo de sair da nossa zona de conforto, né? E aí, novamente, eu acho que o Evangelho, o estudo do Espiritismo, nos dá um guia seguro de como sair dessa zona de conforto para um lugar melhor, né? Que para finalizar, né, essa questão da autoestima, né, que eu estava comentando aqui da autoestima e da vergonha do passado, ontem, por um acaso, no meu Evangelho no Lar, caiu um capítulo ali que falava sobre a caridade e a fé, né? E que o Espírito justamente estava refletindo sobre o fato de que não existe caridade sem a fé. Mas aí a gente pode parar e pensar assim, falar, poxa, mas existem muitas pessoas que fazem o bem e não acreditam em Deus, né? E isso é verdade mesmo, né? Tem muita gente que, como as parábolas que a gente vê, né? A parábola do bom samaritano ali, né? São pessoas que fazem o bem por fazer o bem. Mas você pergunta para ela se ela acredita, segue alguma religião, não, né? E o Espírito argumenta justamente o seguinte: essas pessoas continuarão existindo e muito provavelmente elas trazem de vidas passadas já esses aprendizados da caridade, de fazer o bem, etc. Entretanto, é a fé que nos sustenta quando as adversidades chegam. Porque para essa pessoa que está acostumada a fazer o bem,
quando chega uma adversidade mais complexa na vida dela, ela se encontra perdida. Ela fala, e agora? Para que eu estou fazendo isso? Né? Será que o que eu estou fazendo não está servindo para nada? Agora eu vou me preocupar com essa outra coisa aqui, que agora eu estou com essa doença, estou com esse problema financeiro, estou com esse problema da família, vou parar de fazer aqui, vou me focar em outra coisa. E aí que ele comenta, né? A caridade verdadeira é justamente aquela que está casada com a fé, da pessoa acreditar que apesar das adversidades, existe um propósito maior em ajudar o próximo, em fazer o bem, e que ela não deve desistir, né? Porque existe uma coisa que vai além, existe uma força superior que guia todo esse universo. Então, eu acho que tem muito a ver também com o que a gente estudou aqui agora, né? Ter a questão da fé sempre reforçada. E a fé em nós mesmos, que nós conseguimos nos superar, né? O auto-perdão, deixar, esquecer aquilo que nós fomos para nos tornarmos aquilo que poderemos ser. Então, acho que, finalizando e colocando tudo isso, claro, Elizabeth, fica à vontade. É uma coisa que me ajuda muito e que me transformou a minha vida, ou a minha maneira de ver ou de aceitar as coisas, é quando nós pensamos que tudo tem uma razão e por mais dolorosa que ela seja o que vivemos presentemente ou que venha nas nossas vidas, há uma razão. E olhando assim, pensando assim, a mim dá-me força para aceitar, porque se eu aceitar com mais facilidade, não vou tanto para o negativo, não me sinto tão rebaixada e dá-me forças para continuar, e acho que é isso que nós temos, é isso que eles nos querem mostrar, por mais que a gente tenhamos dificuldades ou coisas que venham nas nossas vidas, ver sempre o lado bom, há sempre um lado bom, às vezes não é fácil, não estou a dizer que seja fácil, muitas lágrimas temos que deixar muitas vezes e a dor é grande, porque há muitas situações na vida que são dolorosas, mas se a gente conseguir sempre dizer algo de bom vai surgir disto tudo, talvez não seja nesta vida, mas depois eu tenho a certeza que vai-me trazer boas colheitas mais tarde. Nesse sentido, a mim deu-me muita força para ajudar a receber as coisas com mais serenidade. Perfeito. Muito obrigado pela linda reflexão. Então, obrigado, Lili, obrigado, Elizabeth. Obrigado a todos vocês que assistiram aqui esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, o joinha aqui embaixo. Coloquem nos comentários também as suas reflexões, o que vocês acham. É muito valioso também, acho que para quem assiste, até para nós mesmos também, podermos aprender mais com todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.